Palmito tá onde? Vai começando. Vamos começar? Ó, ninguém tá vendo a cola aqui atrás do sub, né? Que meu irmão, Aos, alemão, já anda comigo. Tem uma colinha aqui atrás do sub. Já tava no ar isso que eu falei? Peraí, gente, calma. Vamos começar com calma. Ao contrário. Tá aparecendo o logo da fumaça? Manda o Valdinho fazer uma feira, bicho. Lavar uma louça. Manda o Valdinho fazer uma feira. Lavar uma louça. Medo. A gente acha que o terror é o Pelúcio e é o Valdinho digitando. A transmissão está baixa. A gente não começou ainda. Se as pessoas tivessem... Ainda a gente não tá falando no microfone. Vai, Valtinho. Não, do Valtinho nem... Ele devia estar aqui, o meu malvado favorito. Bom, então... Bom, vamos começar, né? Desculpa, pessoal. Hoje a gente ia fazer um outro esquema transmitido pelo YouTube, não rolou. Agora está tudo ok. Estamos transmitindo pelo stream. Depois a gente vai disponibilizar melhor. Bom, queria agradecer primeiramente ao pessoal aqui que veio, os nossos convidados queridos, disponibilizando tempo e conhecimento para a gente ter esse bate-papo sobre alinhamento, mixagem, histórias do monitor, Monitorland, né? E é isso. Aí, no final a gente conversa um pouco mais, lembrando que às 4 horas a gente vai dar uma parada para um lanche. Certo? Vai. Sempre tem um. Esse foi o celular do Claudinei. Entrega logo. E é isso. Vamos começar esse bate-papo. Daqui a pouco, quem quiser fazer pergunta... A gente deixou um microfone aqui de over, mas quem puder esperar o microfone chegar, é bom para todo mundo ouvir pela transmissão também e ficar gravado. Tá bom? Obrigado a todos pela presença e vamos aí. Bom, é isso aí, galera. Legal. Obrigado a todo mundo que está aí. A gente resolveu fazer esse formato bate-papo, porque eu acho mais legal. A gente consegue dividir, aprender também. Então, assim, esse formato bate-papo sem PowerPoint, sem equipamento, sem caixa. Enfim, acho que é legal a gente vai experimentar esse formato bate-papo que a gente acha super legal. A gente mora no universo meu umbigo no país da República da Primeira Pessoa do Singular, né? Então, eu acho que é mais legal fazer bate-papo que ninguém é dono da verdade, principalmente no áudio, né? Então, é isso. A gente vamos dividir, vamos bater papo aqui, que eu acho essa fórmula de bate-papo eu acho super interessante, assim. A maioria que já me conhece, a galera da internet eu não sei. Eu sou Fará, qualquer palestra que eu faço, eu agradeço sempre o dono da construtora que eu trabalhava, que eu comecei no áudio por causa dele, exatamente quando o Deep Purple lançou o Come Taste the Band, que era disco da taça, todo mundo sabe, que era um dia de concorrência na construtora, eu estava tocando o Hammond na máquina de escrever e Mini Moog naquela Olivetti de alavanquinha. Uma concorrência super importante para a construtora, e eu estava lá, mandei bala no lançamento do Deep Purple. Aí, a hora que ele entrou, eu estava lá, me pegou nessa. E o dono da construtora era uma mistura de Christopher Cross com Mike Tyson na máquina da mosca. O cara era bravo, né? Então, assim, eu não tentei explicar para ele quem era o John Lord, eu preferi ser demitido mesmo.
Então, bem-vindos. Vamos ver se a gente troca uma ideia legal aí. José Luiz Góes Carrato. Boa tarde a todos, os amigos novos, os amigos antigos. É um prazer estar aqui, trocando experiência, mostrando que, além do técnico, além do botão, tem um ser humano que toma atitude, que tem que ter o comando da situação. E vai ser um prazer trocar esse tipo de experiência e contar os causos do monitor, que é uma coisa. Para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre falo, o que o Zé Luiz está fazendo aqui? Zé Luiz é aquele cara que eu chamaria de all around, ou seja, eu transito bem por todos os lados. Eu comecei em gravação com assistente de estúdio desse cidadão, em 83, muito prazer, José Luiz. E depois eu fui para o PA, quando ele já estava no monitor, né? Em 85, 86. Não, 3 o estúdio. Você estava no Projeto SP. Aí eu fui fazer PA, aí depois eu fui entender o mundo do monitor, que é uma coisa, é um mundo paralelo, e eu acho que eu transito bem nessas duas artes que apesar de terem a mesma fonte sonora, são universos um pouco diferentes e que convergem, eles se separam na execução e convergem para o mesmo lugar, que é o resultado final. Enfim, um prazer estar aqui com vocês. Meu amigo Luiz Clemente, a palavra é sua. Bom, valeu, galera. Boa tarde aí a todos. Agradecimento aqui à Roberta, ao Almir, ao Barba, ao pessoal da Audio System, que proporcionou esse encontro, esse espaço aqui para a gente. E eu vejo isso daqui como um encontro para a gente compartilhar e sempre aprender. E é um puta avanço, porque quando nós começamos, eu tenho certeza que isso vale muito mais até para o Fará e para o Zé Luiz, a gente aprendia muito errando, né? Não tinha a internet, não tinha toda essa informação que hoje a gente tem. Hoje a gente tem especialistas de produtos de várias marcas. Está aqui o Matheus, da Yamaha, está o Henrique, da Pentacústica. Então, está muito fácil o acesso às informações. Só que nem sempre a gente coloca em prática. Eu comecei como sonoplasta de rádio, passei por locadoras, que foi uma grande experiência, que gosto da arte da técnica ali, não só da mixagem. E hoje o meu trabalho, o foco não é só exatamente a mixagem, mas desde quando a gente chega no palco, a estrutura que tem, verificar C, sinal, o RF, então é realmente um universo muito grande e que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar aqui, para trocar essa ideia. Maravilha? É isso aí. Vamos puxar o assunto, então. Bom, cara, a minha primeira turnê foi o Rich, Voo de Coração. Era 16 era a Kelsey 16x4, via 1 o Rich, via 2 a banda toda, via 3 batera mono, via 4 side mono e 16 canais. Vamos nessa, não tinha muita opção. Desde aquela época, cara, eu acho que assim, eu falo muito em concepção, cara. O avião não caiu porque o avião caiu. O avião caiu porque ninguém começou a fazer besteira lá embaixo já, entendeu? Então, essa história de procedimento é uma coisa muito séria. Não existem... As pessoas falam, pô, cara, o melhor engenheiro de PA, o melhor engenheiro de monitor, o melhor engenheiro de gravação. Não tem, cara. O melhor é o procedimento. Procedimento é uma coisa que vem lá de trás, cara. Vem lá do California Jam, entendeu? O procedimento é o melhor. Os caras mais respeitados, temos vários aqui hoje, são os caras que fazem os melhores procedimentos. O procedimento é o melhor, não é o engenheiro. O engenheiro vai ter a capacidade de fazer o melhor procedimento, e acabou. De usufruir. Lógico, o procedimento desde aquela época. E hoje você tendo ferramentas muito mais legais. Naquela época a gente fazia, pô, mas e aí, o cara não vai se ouvir com 4 vias de monitor. Pô, bota o cara mais para cá, põe um amp aqui, tudo pendurado, e rolava, cara. Rolava porque eram turnês extremamente vitoriosas, era super legal. Eu acho importante, assim, cara, primeira coisa, eu acho que a gente falar de procedimento, né? Como tem... os procedimentos foram mudando, né? Nessa história, sim, de chegar e ver se o cara
Nós vamos falar de AC. Tem alguém aqui que vai dar uma canja falar de AC? Né? Pô, já tive situações do cara, pô, cheguei no gerador, pedi o meu com abacaxi e gelo. O cara pegou um caibro, saiu correndo atrás de mim, cara. Falei, meu, para, bicho, vai parar, não vai dar certo. Então começa lá no AC. Tanto que não deu certo que o cara foi montar no Toro Exorcista com 4 chifres, não sei o quê. A hora que o cara foi para a arena, apagou. O cara montou o Toro no escuro. Acho que foi o pior dia da vida desse peão. Ele apagou a feira inteira. O cara se empolgou lá, o locutor, só de falar o nome do touro, apagou. Né? Imagina o show como foi, né? Então, essa história de procedimento é isso que você falou, cara. Chegar lá e falar, bom, legal, onde está o AC? Como está o palco está enterrado, né? A gente ouve isso o tempo inteiro. O palco está aterrado, como é que está o AC? Está ligado aonde? Onde não está? Então, acho que procedimento, né? Vamos falar de procedimento, né? Já tocamos no assunto. A diferença também, né? Sim. Até a questão da segurança, que a gente vai fazer som e, teoricamente, teria que ter um produtor técnico ou uma equipe que montasse corretamente o gerador e tal. Aí você fala, pô, mas o que você está falando isso? Isso envolve a segurança nossa no palco. Então, quando a gente chega no palco, eu sempre verifico voltagem, porque vai refletir no ganho de todo o sistema, nível de ruído, choque. Então, o que eu costumo fazer, e que acredito que seja interessante para quem está começando, deu um problema, para tudo, vamos verificar o que está acontecendo, acertar essa energia, porque se a gente não tem energia boa, não está bem regulado, se não está oferecendo segurança, não vai valer a pena ali perder um colega de trabalho grudado numa estrutura. Então, é uma coisa muito séria. A gente está falando de alinhamento de som, mas no palco, como eu disse, tudo começa, é a base de tudo e é onde tudo afunila. Porque qualquer problema que dá, a galera vai no técnico de monitor. É do monitor. Não é só uma questão. A parte mais gostosa de se fazer realmente é mixar e falar, ok, vou atender você, vou te dar o som legal. Isso é o fácil, é o gostoso. O mordomo é o cara do monitor. Geralmente não tem mordomo no stage, né? Sobra mesmo pra gente. Exato. E muitas vezes a gente vai fazer um show em situações precárias e o tempo de se passar o som, você não vai estar passando o som, você está resolvendo problemas. Problemas, como eu falei, tem que ter uma equipe que funcione, técnica, local, tem que ter um sistema de gerador que funcione corretamente. E muitas vezes a gente não tem isso e fica por conta de solucionar. Então, como o Fará falou, é procedimento. Então, chegar, tudo bem, você tem um bom produtor técnico que resolva as coisas, mas viu a energia errada, viu o Road está reclamando que está com muito ruído, vamos verificar, é possível trocar a rede? Então, eu acredito que isso torna o nosso trabalho mais fácil no final, do que ficar falando, pô, está tudo ruim, então não está funcionando. Então, às vezes a gente tem que meter a mão na massa e falar, peraí, aqui é o caminho, ou então vamos chamar um profissional que resolve. Leva aquela máxima que começa errado, não tem como terminar certo. Que não anda sobrando tempo, né, para a gente fazer trabalho de mixagem. Você passa, que nem ele falou, a boa parte do tempo resolvendo o problema que não é nosso. Isso incomoda tanto a gente que está trabalhando quanto o resultado final. A energia elétrica é a base de tudo. Não tem como você trabalhar com um palco vazando energia elétrica. Você vai encostar inevitavelmente você vai estar com o pé no lugar e vai encostar a mão no palco e vai tomar um choque. Que está acontecendo isso. Não pode ser assim. Infelizmente, é o nosso primo pobre. No meio de tanta tecnologia que está aflorando, condições de trabalho com equipamentos maravilhosos. E melhorou muito, né, a condição das vidas. A gente continua plugando na tomadinha. Mesmo numa época que melhorou bastante, né, o atendimento, né? Melhorou. Das empresas. Claro. A tecnologia veio para ajudar a gente, mas não adianta ter essa tecnologia ligada numa tomadinha. Você vai botar uma console, uma SSL de 500 mil reais numa tomadinha com cabo com flamenguinho lá, que vermelhinho, preto. Não dá, né? Espera aí um pouco, não tem dimensionamento nenhum. E isso realmente atrapalha a gente, né? Porque já começa errado. Você já chega nervoso, já chega preocupado para jogar. Seu time não vai ganhar. Você continuar preocupado.
E tem aquela história de você chegar e o cara da empresa está dormindo. Vamos falar da tragédia só, depois a gente vai para coisa legal. O cara dormiu no case da mesa. Bicho. Aí você fala, pô, querido, olha para você, bicho, parece que ele caiu do avião sem paraquedas. Bom dia, tudo bem? Ah, legal, a gente quer... Sou o Fará, prazer, estou aqui com o RPM. Ah, legal. Você... Tá tudo bem? O cara não sabe nem o que ele está falando. Véio. Um sol desgraçado, o cara dormindo no case da mesa. Aí você vai pedir o quê pro cara, bicho? Aí, assim, temos que ter um cuidado. Eu sempre falo assim, uma coisa importante, você nunca pode chegar para um cara e falar, pô, seu equipamento é uma... Você não sabe que condições o cara tá na casa, na vida dele. Esse cara que estava dormindo na case, por que está ali, entendeu? Então, assim, calma, olha, primeiro acorda, vamos tomar um café. Aí você descobre que o cara ganhou R$40, cara, na noite passada. Mas por que você dormiu aqui, meu? E assim, você tem que tomar um cuidado, porque senão você vai... Não, eu sou o cara e você é o cara. Não, para não ser arrogante, não parecer arrogante, né? Cara, mas por que você dormiu? Vai lá, toma um café com o cara. Você vai pedir o quê para um cara desse? O primeiro cabo que você mandar o cara trocar, o cara vai estar sem a menor paciência de fazer isso. Aí você descobre que o cara acabou de desmontar um lance 6 horas da manhã e tem que estar lá às 8 para começar a atender a banda que vem no dia seguinte. Então eu já peguei muita gente, toda a equipe, toda a empresa, por mais que a gente já melhorou muito no país hoje em dia, porque era duro antigamente, era brabo, tinha caixa de monitor que não tinha falante. Aquela caixa não está falando, aquela caixa não está falando. Não, tá ligado, não tá. Você vai lá, abre, não tinha falante, só tinha carcaça. Já passei por isso. E então, assim, a gente tem que tomar um super cuidado hoje em falar que o equipamento do cara é uma merda. Falei, pronto. O cara falou lá na entrevista do futebol, que merda, não foi o cara lá? Não, o cara falou isso. Merda. Você não pode chegar para o cara e falar, seu equipamento é uma merda. Não, seu equipamento não... Exatamente. Não me atende. Então, assim, da próxima vez... Aí eu tenho encontrado... leia o Raider. Não, eu tenho encontrado muita gente na estrada hoje que o cara já fala, pô, lembra aquela vez que eu te atendi lá, que foi um inferno? Então, hoje não vai ser mais. Que eu troquei meu multicabo, eu fiz isso aqui. Vamos ver se agora... Você tem que falar para o cara que o equipamento não agrada. Né? Então, assim, para ser... Não, e também a pré-produção, né? A gente sempre tem que ter a cautela de entrar em contato com a empresa, verificar o que tem. Claro que em roubada a gente vai entrar. Tem situações que envolve um evento que o contratante é qualquer nota mesmo, a verba é pouca. A gente trabalha num universo totalmente flutuante. Não tem... Fala assim, o cara está com a banda X, só pega o filé. Não, pega de tudo, acontece de tudo. E tem muita picareta no mercado, inclusive com relação ao funcionário, de dar uma condição decente para o cara, de dar instrução. Porque quando eu vejo... Antes eu até achava assim, achava que era pessoal com algum técnico que estava atendendo. E eu já fui de locadora, já tive que rebolar muito também para atender técnicos bons, porque o dono da empresa, nessa hora, ele estava dormindo na casa dele, e o funcionário estava lá se lascando, lá ficar aquele puta estresse, e parte do proprietário da empresa. Então, hoje, praticamente todos estão aqui por conta própria, mas as empresas não estão investindo em nós, né, em cada um de vocês. É uma ou outra que tem esse pensamento de falar assim, não, vamos elevar o nível do nosso técnico de forma consciente, que dê a instrução, que forme o profissional corretamente. Né? Então, é difícil julgar um técnico local, como o Fará falou, ganha ali uma mixaria, mal pago, tem uma péssima estrutura, então é difícil esperar. Então, como que a gente pode resolver isso? Infiltro com a empresa. Uma outra situação que acontece, a locadora, estava comentando com o Henrique, tem um patrimônio de 2 milhões, aí vem a outra empresa para concorrer com ela com um patrimônio de 500 mil, e por conta de R$1.000 de diferença na locação, ele ganha com equipamento muito inferior, com profissionais ali que não são nem profissionais, foi um catado ali, não, vem cá, é meu amigo, o carregador... Não sei. Vou falar a palavra maldita, licitação. Exato. E isso aí prejudica muito o nosso crescimento, do meu ponto de vista. Eu vejo uma grande diferença. E não é uma questão regional. Por exemplo, tem a Barra Som,
porque lá de Manaus é super remoto o estado e tal, e a empresa, ela formou seus profissionais ali, e tem uma equipe sensacional. São todos muito bem treinados, trabalham muito bem, e está super longe, não tem acesso fácil para ninguém ali. Você tem que viajar lá 6 horas de avião, 4 horas de avião, e não perde nada para ninguém. São grandes profissionais. Que seja. Mas o empresário tem que investir no seu técnico, e cada um também tem que partir para cima também, tem que gostar. Ninguém está trabalhando na área que a gente trabalha. Aliás, não tem que estar trabalhando se não gosta, tem que curtir, fazer o que gosta mesmo, porque, principalmente, monitor, a gente está ali servindo, é um negócio delicado, envolve 1 milhão de problemas ao mesmo tempo. Com relação ao OAC, a galera, eu sou muito prático com esse lance de choque, meu. Não aterrou corretamente, linka o terra na estrutura, mas não faz sentido ficar tomando choque ou ficar ali empurrando. Não, mas não sei o que é, que eu vejo isso semanalmente. Então, pessoal, se liguem, cara. Choque é muito perigoso. Já perdemos vários amigos aí na estrada. É um negócio sério, né? E não é para o artista, é para o colega que está montando. E a galera ainda discute, o próprio colega que está montando o som lá, ou a luz, tomou o tranco e falou assim, não está acontecendo nada. Como que não está acontecendo nada? Isso aqui é sério, né? Então, a base é essa da energia. O sinal é importante, lógico que é importante. A galera eu vejo, às vezes, montando, passando a ser grudado no multicabo, 20 metros em linha reta. Não tem como não criar um campo magnético e sujar a rede. E são detalhes que fazem toda a diferença no final, de você abrir o som e ter padronizado todo dia um trabalho com coerência, com qualidade, sem ruído, sem interferência. Depois a mixagem passa a ser um detalhe, né? Você vai só lapidando. E é isso. Bom, por favor. Já falamos muita desgraça, não faltou alguma tragédia? Não? Tá muita tragédia, né? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Acho que a gente pode seguir em frente. Aí a gente volta para esse assunto depois, se faltou alguma coisa, se alguém... Agora, sim, verdade é que um tópico vai levar ao outro, que vai voltar para aquele, que vai... É uma boa conversa animada, só faltou a cervejinha. Vamos cruzar na área. Assim, a frase básica do monitor, cara. A frase, para mim, faz o básico bem feito. Cara. O microfone é o primeiro que ouve. Não tem jeito. Não tem jeito. O microfone é o primeiro que ouve. Cara, se você não se a fonte... Eu vejo as pessoas... Não, mas o som de monitor... Cara, o som de... Você levantar o Carlos Bala tocando bateria, meu, é muito diferente do que... O cara que não afinou a bateria... O cara que não... Então, o microfone é o primeiro que ouve, cara. Então, assim... Quando eu entro para uma banda... Primeiro eu quero saber... Primeiro, o cara... o menino do som. O menino do som, meu, já era. Esquece. O menino do som tá fora de moda há 10 anos, cara. Você tem que saber... Você não precisa... fazer supermercado com o artista, com a banda, você não precisa passar na casa dele toda semana, não precisa sair, levar os filhos dele para passear, nada. Mas o cara precisa saber quem você é. Acho que quando o cara te contrata hoje para fazer monitor, ele está te contratando porque ele conhece o teu som e conhece o teu procedimento de trabalhar. Isso é a coisa mais importante. Voltamos àquela história. Os caras vão atrás de quem tem uma assinatura de procedimento. Não é que eu sou bonitinho. O cara que fez o procedimento legal, o cara que vai trabalhar dele, o cara conhece o teu som, o cara fala, pô, chama o Fará, chama o Zé, chama o Luizinho, chama quem for. Tem uma maneira o cara de tem uma assinatura. Então, o microfone é o primeiro que ouve, o cara tem que te conhecer, cara. Tem que te conhecer. Uma vez estou em casa, me ligam, tem um artista, ninguém quer fazer. Pô, ninguém quer fazer? Por quê? Porque o artista não fala com o técnico. O artista só fala com o maestro vai lá, fala para você o que ele quer, você fala para o maestro. Falei, bom, então eu vou fazer de casa, a gente fica no telefone. Né? Fará. Quem chama? Sim. Não, dentro dessa coisa do Bem-vindo, Claudinei. Dentro dessa coisa... Claudinei colocou, falando. Vou cortar para poder dar sim. um gancho da história. Quando você, o Zé, eu comecei há muito tempo atrás, o número de técnicos era
bem restrito, era um número muito menor. Ainda não existia a pendrive generation. Não existia nada disso. Dentro disso daí, Corri, não. hoje, mais do que nunca, se faz necessário toda essa coisa de procedimento, conhecimento... E você ter a sua assinatura. E ter a assinatura. Então, isso daí, hoje, mais do que nunca, para quem está começando, se faz necessário você se entregar mais no que você está fazendo, Claro. para poder Claro, então saiba quem é o artista. O cara criar tem- o seu nome. O cara, aí esse dia foi, cara. Aí eu fui lá falar com o artista. Pô, quando eu entrei no palco, porque todo artista é legal, a corte é complicada. Eu detesto a corte. Onde tem corte, bicho, não vai dar certo. E eu entrei no palco para falar com o artista, bicho, ninguém quase me deu um tiro de 12 para eu não entrar no palco. Eu cheguei e falei: oi, prazer, nunca trabalhei com você, eu sou Fará. Cara, a artista abriu um sorriso, cara. Acho que nunca tinham feito isso na vida dela. É a famosa blindagem, né? Que Exatamente. Cara- Se cria um muro. Eu sou o Fará, eu quero saber qual o seu conforto. Estou aqui, estou super feliz de estar trabalhando com você pela primeira vez. Quero saber como é que... Eu vou fazer tudo para se sentir confortável. Eu quero saber quais as situações de conforto que são muito... Cara, foi muito legal. Daí para frente foi muito trabalho legal. Cara. Foi muito trabalho legal. Isso me lembra quando eu entrei no Capital Inicial em 2002. Foi o final da turnê do Acústico. Que eu entrei para fazer monitor. Ah, que bom, que maravilha. Você não pode falar com a banda. Como assim não posso falar com a banda? Não. Os artistas você não tem acesso. Tá bom. Acabou o primeiro show. Me chamaram para o camarim, eu não pude entrar. No segundo show, chamaram para o camarim, eu não pude entrar. Depois, antes do terceiro show, na viagem, eu estava encostado no ônibus, fumando cigarro. Veio o seu Dinho Ouro Preto conversar comigo. Pô, legal que você está aqui. Eu olhei para baixo e falei: pelo amor de Deus, não fala comigo. Sua produtora vai me mandar embora. Como assim? Não, eu tenho ordens para não falar com vocês. Por favor, não fale comigo, você vai me prejudicar. O ônibus tremia com os gritos do cara. Como é que pode? O guitarrista... teve um show que eu errei, eu não soltei o mute, o baixista entrou voando cego, sem monitor. Lógico, acabou o show, ele vai perguntar para mim o que aconteceu. E eu não posso falar com ele. Eu tomei uma voadora. Você não quer falar aqui? Faz cagada e foge? Quem você pensa que é... Peraí. Sua produtora que não deixa. Então, o rei é legal, bacana, mas a corte, né, os bispos, os bobos da corte que atrapalham essa conversa. Sem pluralizar, que tem cortes ótimas. Tem, com certeza, que jogam junto. É um time time, ele joga junto e em equipe. Sem pôr todo mundo no mesmo saco de gato. É muito importante. Ali não tem... Dentro do palco, ninguém joga contra ninguém. Não é possível trabalhar dessa maneira. Eu não tô, o microfone não está nessa posição à toa. Eu não estou nesse lugar à toa. Você também não está à toa. Você tem os seus créditos, eu tenho os meus créditos, e nós vamos somar os créditos para fazer um produto final bacana, ou seja, cliente satisfeito. E 10 mil pessoas aplaudindo. Isso é melhor... Exato. E você falou uma coisa também, por exemplo, a questão de errar ou qualquer vacilo que dê. Eu sou da opinião que é o seguinte: não sou perfeito, eu erro, falho, como qualquer um. Todo mundo aqui já deu uma... Eu vou contar a minha última aqui, foi sensacional. E eu acho que a melhor coisa que tem quando você... Só deixa eu... Opa, tá bom. Fica em pé. Precisa chamar um cara de RF, viu? Mas vocês estão falando, só deixa eu Seja muito bem-vindo. incluir na história. Como é que você pode ter um diretor técnico de uma banda que ele não sabe operar som, ele não sabe mexer em luz? E o cara do RF não o que ele veio. está fazendo lá. Então isso é muito complexo. É uma situação realmente complicada. Exatamente. Nós vivemos numa época da juniorização do mercado. Eu acho que o técnico não poder falar com a banda é o menor dos problemas. Graças a Deus, o meu diretor técnico chama-se Wagner Jaspion Shimizu. Isso é um... É luxo. O Jaspion, como produtor técnico, é 80%
do evento garantido, para não dizer sempre, porque se o cara do monitor ou do PA Não, sempre tiver uma dor de se você barriga, der ofício, ele vai lá e faz o monitor, e faz o PA, e faz o PET. Eu me sinto extremamente seguro e é uma coisa muito Nem é todo absurda mundo tem essa sorte, você né? ter o Jaspion como produtor técnico. Nem todo mundo tem essa sorte, essa satisfação. Sim. Então, mas qualquer erro que aconteça, seja por uma falha do técnico, ou de qualquer um, o importante é chegar e falar para o artista, na hora ou no final, chegar e abrir o jogo. Falar, não, esqueci de abrir o clique aqui no começo, foi um erro meu, atrapalhamos vocês aí e tal, prejudicou. Mas sempre a sinceridade, porque tem que rolar essa interação, e é o que o Fará falou, tem que ter, você tem que saber o que o músico quer, tem que ter essa ação, essa sintonia para entender o que o cara quer. Porque tem que saber o que o cara ouve em casa, meu, que é, né? Exato. Pô, E tirar um pouco também, às vezes fica um ranço assim, aquele músico é chato. Cara, se você chega com essa onda de o músico é chato, você já está se dando mal. Não, tem que entender o que ele quer, por que ele está se tornando chato, o que está acontecendo. Pode ser até um dia que o cara esteja mal, azedo, isso é normal. Mas tem que entender o que está acontecendo. Por exemplo, o PJ, no J, ele tinha um problema terrível de questão de volume. O volume era extremamente alto, que vivia entre um combi filter terrível, porque a gente usava side, monitor, mais um amplificador, era tudo muito alto. E as pessoas falavam assim, nossa, mas extremamente alto o volume do cara. E era mesmo. Só que, onde ele ficava, ele poderia estar no cancelamento. E era o que acontecia o tempo todo. Até entendendo o que estava acontecendo. E, cara, não era nada daquilo que ele queria excesso de volume. Ele queria o volume no lugar certo. Então, quando eu comecei a colocar delay, atrasar, tentar colocar no eixo correto, eliminar a side e aos poucos ir acoplando, dobrar canal para virar a polaridade entre monitor e fone, a gente foi achando o ponto que hoje é o procedimento que nós fazemos. Então, eu não tenho problemas de combi filter com o baixo, por exemplo. Por quê? Porque a gente faz o procedimento. O que é? Se você usa amplificador no palco e você tem monitor na frente, você tem dois pontos Duas fontes sonoras. Duas fontes sonoras, exatamente. Obrigado. E certeza, em algum momento vai cancelar, ou não é só questão, às vezes, de virar a polaridade, que você vai estar no eixo errado, procurar a fase, não vai ficar perfeito, porque são distâncias diferentes e o músico vai ficar também num outro ponto, ou rodando, ou mais para lá, ou mais para cá. Então, a gente vai ter que achar um meio termo para ficar o mais acoplado possível. Aí eu descobri que, bicho, foi uma puta aula. Assim, a exigência de um músico bom só eleva a nossa qualidade técnica. Né? Quanto mais chato, assim, teoricamente, que as pessoas digam, que falam assim, o cara às vezes é detalhista, ótimo, cara. Vai te elevar ao nível de qualidade, de você procurar ver o que está acontecendo. Agora, se eu me colocar na posição de conforto e falar, o cara é chato, o cara é difícil, o cara é surdo. Não, cara, eu vou estar parado no tempo. Então, só assim que a gente consegue progredir. E principalmente porque, na verdade, a função do técnico de monitor é ser várias pessoas dentro de uma. É completamente impessoal a coisa. Nós temos que entender, através da comunicação, o que ele gosta de ouvir, o que você gosta de ouvir. É uma coisa tão psicológica quanto técnica, né? Você tem que entender as pessoas. O cara quer um som mais abrupto, legal, abrupto. O que seria abrupto? Não, azul, com mais emoção. Tem uma série de termos que... Olha, eu não faz sentido, mas a gente vai tentar achar... azul. Exatamente. Tem vários nomes, vários tipos, e cabe a gente entender o conhecimento e a comunicação. Comunicação é a base de tudo nessa vida, né? Ele não faz nada se não tiver comunicação. Antes a mesma língua, né? Antes de falar, eu queria falar só mais uma coisa que não é estritamente técnica. Depois da palavra procedimento, tem a palavra comprometimento. Eu acho essa palavra extremamente importante, porque a gente fica se espelhando num monte de turnês, no Pharrell Williams, no Paul McCartney, enfim, numa realidade completamente diferente da nossa. Eu acho que
essa coisa que eu acho que o exemplo vem de cima. Então, para a gente chegar num papo técnico coerente, eu acho que tem que ter um comprometimento. A palavra comprometimento, assim, deve existir o comprometimento do artista com a sua música. Primeiro comprometimento. Segundo comprometimento, do artista com o empresário, que não vai fazer ele tocar numa voadeira com... Qualquer biboca, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Né? Compromete primeiro o artista com a música. Acabou. Essa é minha música, essa é a minha vida. Comprometimento do artista com o escritório, com o empresário. Isso aí também, o que vai acontecer? O empresário tem que fazer essa música vibrar, essa música rodar, essa música acontecer. Acontecendo, você vai ter um suporte que vai poder... A engenharia, às vezes eu vejo, falar, pô, a gente tem aqui caras, pô, Pelúcia, Márcio, tem um monte de gente aí envolvido com eventos internacionais. O comprometimento da galera é impressionante. É o comprometimento do artista com a música, da música com o empresário, do empresário com... A última galera dessa cadeia aí é a engenharia. Quando chegar na engenharia, você vai falar, bom, eu quero DIB, eu quero a mesa tal, eu quero o microfone tal, eu quero o cenário tal. E se um dia o Paul McCartney vier tocar aqui, tiver que tocar com o palco amarrado com arame, ele vai trazer o arame dele, sabe? Então, eu acho assim, cara, a falta de comprometimento que a gente vê por aí, eu acho que isso é uma coisa importante também. Por que o meu som não é do Phil Collins? Bom, primeiro que não é ele que está tocando. E segundo que, cara, olha onde nós estamos, cara. Você toca o bumbo, tem um grito. Toca o bumbo, toca o bumbo, você toca o bumbo, a roda gigante está apagando no parquinho. Porque o parquinho está ligado em tudo. O cara ligou a roda gigante no parquinho, passou pelo rodeio, passou pela barraca de chuca, aquela máquina de chuca deve comer uma energia ferrada. Touro Satanás. Passou pelo touro, o exorcista Satanás de 4 chifres. Aí veio, chegou no palco, cara. Não é a luz e o som que está ligado. O cara ligou o parquinho no cara do caibro lá que você correndo atrás de mim. Então, velho, eu acho que o comprometimento é uma coisa também que a gente tem que falar, cara. O comprometimento do artista com o escritório, com o direcionamento que vai dar no trampo, bicho, facilita muito a nossa vida. Sim, né? Isso envolve a pré-produção, Exatamente. que exige, né, o mínimo de estrutura viável. Mas, na realidade que a gente vive, o que acontece? Tem contratantes que são donos do som, estão envolvidos em todo... do evento. São donos de tudo, cara. Aí como que você vai filtrar isso? Da prefeitura também. É difícil. O cara chega de Hammer no evento e 16 canais dos meus 48 é a mesa que mixa sozinha, não sou eu. Aí a primeira coisa que eu pergunto, quem vai mixar? Sou eu ou a console? Nós vamos ter essa... Ou nós vamos... Né, ter uma... E o cara de Hammer, meu Hammer é bonito, cromado, velho. Puta, eu entrei no carro. Cromado, tudo que não era preto era cromado. E eu só mixei metade do show, porque o resto mixaram para mim. Cabo. Então, assim, eu acho que esse lance do comprometimento em fazer para a gente parar de falar em desgraça, só falar em som. Tem que existir, porque facilita muito. O que um contratante do RPM vai falar para o Jaspion, cara? Todo mundo conhece o Jaspion aqui, a maioria. Vai falar o quê para o cara? Não, faz com essa... Não vai falar, bicho. O cara não tem nem coragem de falar o negócio. Então, assim, eu acho que esse comprometimento é a coisa que mais eu sinto falta hoje em dia na estrada. Às vezes não criar condições para a gente fazer o básico. De novo, faça o básico. Para você fazer o básico, se você fizer o básico com uma condição decente de trabalho, que o cara da empresa tomou banho no hotel, que ele dormiu na cama, que o cara ligou o AC direito, que tá, enfim, Isso me lembra uma coisa que a gente estava até conversando. Ai, Jesus. Ai, meu Deus, lá vem. A respeito do leilão das locadoras, quando a gente acaba tendo que enfrentar locadoras que não fornecem o que nós precisamos, mas, em compensação, tem um envelopinho com uma grana dentro. Eu gosto dessas coisas. Como se o nosso emprego dependesse
da falta de equipamento do locador e da boa vontade dele de dar um agrado de R$300, R$500, R$1.000, alguns reais, para livrar a cara dele e a gente perdeu o nosso emprego. Isso acontece, não foi uma vez que já aconteceu comigo, aconteceu vários telefonemas, várias situações do tipo, que eu tive que fazer o evento acontecer com uma situação longe do necessário, do essencial, mas tem que acontecer, porque tem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas olhando para a sua cara e esperando o seu artista chegar. Tudo certo, a gente sabe que está ruim, vamos fazer o melhor que a gente pode com o que tem. Ah, meu Deus do céu, é matar o dragão com palito de fósforo. Beleza, vamos. Mas, no final das contas, a gente acaba evitando esse tipo de coisa. A gente pulou... Graças a Deus... A gente pulou. Não, vai, desculpa. Graças a Deus, a gente tem pessoas competentes no mercado e eu espero que todos um dia tenham a possibilidade e a chance de trabalhar com pessoas, com diretores técnicos competentes que cuidam da gente e não alguns que cuidam do seu próprio bolso. Que é uma realidade que a gente sabe que está aí. De novo, é o universo meu umbigo na República. Exatamente. Da primeira pessoa do singular. A gente pulou alguma coisa que incomoda você? Alguém aí, nesse departamento, antes de chegar no áudio, especificamente? Porque daqui a pouco a gente começa a falar de áudio e não para mais. Mas se alguma coisa nessa pré-produção se incomodou alguém aí, por favor, ensinem a gente ou passem para a gente. Uma coisa que a gente vê muito na estrada é a falta de compromisso dos donos de locadora com rider. Exatamente. Muitas locadoras pegam... Isso aqui não estou falando só por mim, entendeu? Vários aqui acho que já passaram por isso. Eu tenho mesa digital, legal. O artista pegou, pediu microfone X, Y, W. Beleza. Aí você pega e fala, pô, não tem aqui na lista. Leva isso aí, se vira, tenta jogar lá para ele. Exatamente, aí que entra o... Eu não tenho o que você precisa, mas eu tenho uma nota de 100. Aí é que está o problema. Deus me livre. Tem gente que aceita. Entendeu? Isso é horrível, por quê? Porque quem dá a cara a tapa... Exatamente. Mas por que... O meu técnico de monitor, que eu pago uma grana para trabalhar para mim, por que o som está uma merda? Porque eu ganhei sem conto. Pode estar uma merda para você, mas eu ganhei sem conto. Uma situação que eu já passei com ele, entendeu? Pegaram, pediram, mandaram os monitores, mandaram os SM400, aí não era SM400, era aquela cópia brasileira. Ele pegou e falou, não vai rolar com esse monitor. Eu não tirei a razão dele. Não foi nesse. Entendeu? Foi um outro modelo, foi o M2. Da nossa. Tá na internet. Aí. Foi um outro monitor que não tinha potência suficiente. Que já era sabido Desculpe. Que era realmente fraco. Né? E eu falei, não vai rolar. Mas é um filtro que a empresa tem que saber o equipamento que tem. Que para cada proposta tem um equipamento. Então, a empresa às vezes compra um PA, não importa o modelo nem a marca, mas compra o PA e acha que aquele PA vai atender a qualquer situação. Vai fazer um auditório ou vai fazer um estádio de futebol. A mesma coisa é o dimensionamento do AC, do sinal, de tudo. Então, monitor também. Aliás, monitor é a última coisa que a empresa investe, né? Vamos falar sério, né? Põe lá qualquer coisa, cópia, nem se fala, porque o pessoal não entende que um fabricante ele monta uma caixa a partir de um projeto que tem que ter a sintonia, a cubagem do alto-falante. O alto-falante foi feito para aquilo, o divisor, o tipo de amplificador. Anos de testes. Anos de teste. Aí vem um fulano falar, não, vamos pegar esse SM400 aqui, põe X alto-falante, tal drive. Cara, aí a gente fica lá se matando. Falar, vamos usar o Smart. Para que Smart, cara? É como o Cadu falou a semana passada, retrasada. Cara, quando a caixa é mecanicamente mal projetada, não tem muito o que fazer, entendeu? Você fica ali fazendo buraco, tal, equalizando, mas o som é ruim. Quando você tem um monitor de verdade, você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, não precisa ficar equalizar, é abrir, é timbrar o canal e foi. E, infelizmente, monitor,
a gente vive num país que é horroroso o esquema de monitor. Isso é fato. Graças a Deus está aparecendo aí algumas empresas nacionais fazendo projetos bons, originais, próprios. Falta ainda muito para chegar a uma marca top gringa. De novo aqui, a gente não está pondo todo mundo no saco de gato, né? A coisa está bem mais... Né? Sim, está melhorando bastante. A gente está falando só da parte ruim, né? Sim, mas a realidade é que a cópia de monitor é um negócio muito problemático, cara, porque o pessoal não sabe o que está fazendo. E ainda, fato, todos sabem aqui, quem anda na estrada é que um SM400 nunca é igual ao outro, mesmo que seja da mesma empresa, cada um fala de um jeito, porque fazem os divisores fora das especificações corretas. Depois de 3 meses de paulada, cada um fala de um jeito. Um reparo diferente. Não, mas mesmo que... Eu já vi muitas empresas reformando seus monitores, tal, coloca o alto-falante certinho, drive e tal, mas o divisor já está malhado, a bobina já está com diferença de resistência, está tudo bagunçado. Aí você faz aquele super som legal, só apita o monitor da direita. Aí, por outro lado... Que está com outro componente. O da esquerda tá... Da direita sobra, aí você vai... desce 6 aí para a gente achar 2 que falam iguais. Né? Sim. E o técnico que está trabalhando pela empresa, como eu disse, como eu já trabalhei e sei o que acontece, a gente se esforça para fazer a coisa funcionar. Só que o técnico ali não tem referência de outras coisas boas. Então, para ele, é o melhor que está tendo. É aquele monitor. Você vai falar mal, o cara fica até chateado, fica bravo. Ainda defende. Eu falo, galera, pare de defender a sua empresa, o seu patrão. Vista a camisa, mas mostrando o caminho ou procurando uma fonte segura ouça, vá numa feira, ouça um monitor que presta, saca? Veio algum artista com um monitor, vai lá ouvir o monitor, como que funciona um DIB, como que funciona um MER. Você vai ver que aquele SM400 que você está é horroroso. O SM400 original é um SM400 ótimo, sem dúvida. Até o projeto já tem 15 anos, mas é um baita monitor de qualidade. Mas o que a galera faz aí, essas cópias de Clair também, é um assassino, né? E a gente tem que ficar se lascando lá, equalizando. Bicho, é pura bobagem você ficar colocando o smart, espectrograma, magnitude. Para quê, cara? O negócio já sai tudo errado. Você só vai equalizar, tirar a microfonia. Nada mais que isso. E, de fato, é o comprometimento da empresa. Porque se você comprou uma Mercedes, cara, o mínimo que você espera é que seja isso, não um Fusca. Que é o que a empresa faz o tempo todo. Você vai lá, desculpa, algumas empresas, né? Ou mais da metade aí, vende lá um equipamento e não é nada daquilo, é uma cópia fajuta que não poderia... Cara, para mim, teria que reciclar, geral, empresas, que é o que mais nos prejudica. Porque quanto mais empresa vai aparecendo, sem o mínimo padrão, sem o mínimo controle do que está investindo e o que está fazendo, só vai ficando essa cascata de problemas, que a gente não poderia estar discutindo outras coisas hoje. Tem aquela história mas de esse é o viajar fato. com equipamento, né? Mas para que eu vou comprar uma mesa se a banda viaja com equipamento? Se você não viajar com equipamento, eles também não vão comprar. Isso aí é... Não, a empresa eu não sei até onde isso a empresa prejudica. que não está disposta a comprar, não vai comprar nunca. Não, existe essa discussão. Até quando a gente que viaja com equipamento está prejudicando o bom andamento de aquisições das empresas, né? Também é um papo, a gente ainda não caímos ainda no áudio, mas caímos, né? Isso reflete diretamente no áudio. Eu não tenho opinião formada sobre isso, não sei se aí alguém quer falar sobre isso aí, mas eu acho que tem alguém lá, chega o microfone lá, vai fugir mesmo. Só não falar grudado? Tá. Porque eu não tenho a minha opinião sobre esse lance de viajar, se viajar com equipamento prejudica ou não a gente chegar e o cara ter um monitor original ali. Meu nome é Marco. Tá grudado. Primeiro é um prazer aqui, muita gente aqui. Eu cresci, estou crescendo e vi bastante gente quando eu era carregador ainda, mas para entrar um pouquinho aí, eu lembro que o Cadu até falou que as perguntas idiotas talvez são as que levem... Idiota não existe pergunta idiota. Não conheço isso. Existe idiota que não sabe interpretar a pergunta. Pelo menos isso aqui não vai ficar comigo, vai passar. É muito fácil, não é muito fácil, mas é muito legal você chegar no show, ter Pelúcio, Jasper, o Tobeck, coisas que são produtores que já chegam e você tá
80% uma segurança, das... a gente está falando no nível não viajei, mundial. eu não fiz bandas grandes, mas bem no meu começo já tive o prazer de fazer monitor para o Claudio Zoli, foram casas legais. Bacana. Foi meu primeiro trabalho mesmo. Eu trabalho com televisão. Ele é muito gente fina, Zoli. Com Pra certeza. caramba. E esse lance da interação com a banda é sensacional. Você Sem tem dúvida. que ter. Se você não tiver... E uma mais recente, fiz Catinguelê. Você teve uma ideia onde eu pude viajar. meu. Mas até onde a gente anda nessa linha tênue, que você falou de ter o equipamento ou não, mas de você também chegar no show com todas essas condições precárias e resolver ir pro próximo show, um festival, por exemplo. Vai ser sempre aquela, mas o cara ontem não reclamou. Hoje a gente começa a bater. Como falar isso depois no escritório? Eu já tive que, talvez, dar satisfações no escritório, principalmente com o Zoli, que é bastante exigente nessa questão da voz e da guitarra. E eu só falar do equipamento do cara. Aí ele olhou para mim e falou: por que você não falou na hora? Por que não falou antes? Por que você não reclamou? E aí, como a gente caminhar nisso? Isso aí eu queria levantar essa questão um pouquinho de... E até vocês que estão com bandas já no níveis muito, muito elevados, se tem que dar essa satisfação. E aí o erro não partiu totalmente da gente que está lá. A cara foi ali. E você falou em sinceridade lá no começo. Sim, né? sim. Tem que Justamente. falar, cara. Você não vai ofender ninguém. Você não tá. Você está dando um parecer técnico. Porque depois é que nem o Clemente falou, você caminhar nessa questão. Eu também já trabalhei em empresas. Aí você fala, cara, a gente entende que, assim, pegando tudo isso que a gente falou no começo do procedimento, a gente sabe que o procedimento saiu lá do galpão errado. Como é que eu vou malhar Aí o cara não tem o que fazer, não tem o que fazer, cara. Mas eu digo assim, como é que você explicar isso no escritório? Não é escritório. É justamente isso. É direto com a banda. Tira o escritório daí. Escritório. Porque foi uma experiência. Não, tira o escritório desse Escritório circuito. faz o pagamento. Só isso. O resto, ou a autorização para comprar algo que está precisando, é isso que o escritório faz. E ainda assim eu procuro sempre falar com o próprio músico, seja de qual banda for. Se está uma situação muito ruim, uma condição técnica horrorosa, monitor, chegamos lá, está com aqueles monitores, não só cópia, mas fora de fase. É obrigação falar com os eu vou lá no camarim antes do show e falo assim, ó, galera, se prepara que hoje está terrível, está ruim, a gente está numa condição precária, é o que temos para fazer. Ou cancela, aí fica o critério da exigência da banda. Falou assim, ó, não tá em condições, então a gente vai cancelar ou vai fazer dessa forma. Agora, o mais engraçado assim dessa situação de ruim é que muitas vezes eu achei que estava muito ruim e o local onde a gente fez, a galera estava numa puta vibe e foi o melhor som da banda, assim, os caras falam assim, puta, passa uma impressão hoje boa do caralho. Existe essa Então, coisa. às vezes rola esse tipo de coisa, saca? É a mágica do momento da música. Pô, o som tá uma merda, mas é o melhor público que eu já vi na minha vida. Agora, por exemplo, uma coisa passa por cima da outra. Você o não ignora. falar é uma coisa, porque a pior coisa que pode existir no show business é alguém chegar para você e falar, mas ontem foi legal, ontem não sei quem fez. Não é que foi legal, ontem a galera não comunicou o tamanho do problema. Que nem você pega a mesa que começa a mixar sozinha, tá com problema, mas ontem o cara fez. Não, ele não fez, ele não falou para você que estava com problema. Então, assim, a sinceridade é... Você não está falando pro cara, pô, essa porcaria. Não, você está falando, cara, não está funcionando o canal tal, aquele microfone está assim e acabou. A sinceridade, cara, você não tá levando o cara para a cadeira elétrica. Eu já passamos por situações de produção, de produtores que não querem incomodar o artista com esse tipo de coisa antes do show. Eu, particularmente, não sou a favor disso. Por quê? Porque eu não gosto de surpresa. Eu não gosto de surpresa. Chegar lá e falar, que merda. Olha, querido, é o seguinte, hoje não vai estar legal. Por quê? Porque as caixas são deficientes, a acústica do lugar é muito ruim, o teto é muito baixo, enfim, você sabe o que falar, por que está ruim. Porque que não vai ser, na verdade, ruim. A gente tem que, eu acho que, no final das contas, a gente tem que extrair o melhor do equipamento que a gente tem naquele momento, no caso de trabalhar com locadora direto. Mas eu acho que, sim, a gente deve conversar com o artista, ter essa liberdade, mas não passar insegurança. Sim, sem pânico. Né?
Não é porque, olha, puta, hoje vai ser Não é que vai ser um foda. desastre. Não vai ser como vai você ser- está acostumado. Exatamente. Não chegar em pânico pro artista, não. Porque ele já vai entrar com o pé atrás. Ele tem que estar ciente que a gente está ali fazendo o melhor que pode com o que tem. Insegurança nunca, gente. É aquela diferença do road que entra correndo abaixado, parece que ele vai assaltar o cara que está tocando. Pois é, né? Ou o road que entra com classe em pé, bonito, pega o instrumento do cara. Eu fiz uma gig com o Pelúcia que a gente mudou muito essa... A gente chamou os roads e falou, vocês não vão assaltar o cara. E se você entrar correndo de novo desse jeito, o cara vai achar que tem um touro solto no rodeio subindo a escada do palco. Então funciona a mesma coisa você entrar no camarim. Entra no camarim e fala, velho, hoje não vai ser como a gente está acostumado, porque tem a deficiência assim, assim, assim. Isso, você não precisa chegar para o Mick Jagger, ou para o Paul McCartney, ou para o Bono Vox e falar que hoje não vai ser legal, porque eles não é um patamar completamente diferente. Você nunca vai ter uma situação horrorosa. E teve, porque no Queen, no Rock in Rio 1, se eu não me engano, eles ficaram 6 músicas sem monitor. Ninguém ficou sabendo disso, só quem estava em cima do palco. Então é todo um preparo para você poder enfrentar as situações. Né? Temos perguntas. Temos perguntas. Você quer trocar a D&B para... Não! Fala, querido. Muita gente está falando aí de procedimento, né? Sim. E está se jogando bastante a locadora como um dos principais erros de procedimento. Não necessariamente, é que a gente foi na desgraça primeiro. Ela faz parte de um procedimento que começa na sua pré-produção. É que a gente concentrou ali, não necessariamente que seja a maior culpada. Né? Então, não é isso. Mas eu acho que o maior erro de procedimento ele começa com o contratante. Sim. Que ele não tem a mínima noção do que ele pede. Aliás, a gente vive numa bola de neve que tudo é uma merda só, né? Desde a mão de obra até o equipamento que é uma bosta, e o contratante, que é o pior ainda, que ele não sabe o que ele quer. Às vezes o cara liga e fala assim, tem um show para 50 mil pessoas e tenho R$1.000 de verba para fazer. Então, como é que a gente faz para começar a mudar isso lá no contratante? Qual a opinião de vocês? Cara, quer falar primeiro, Zé? Posso? Pode, deve. Para mim, na minha visão, na minha experiência, começa do escritório. Se o contratante quer o meu show e tem R$1.000 para fazer o som, desculpa, não tem locadora de R$1.000 que cumpra o meu rider, que eu não posso oferecer um show de nível que seja básico com esse orçamento. Eu sinto muito, seu contratante, essa empresa não pode ser, com esse orçamento não pode ser. Isso é uma coisa do escritório. É o comprometimento do artista com o escritório para fornecer um espetáculo de qualidade. Aí você tem uma produção que faz com qualquer coisa, aí vira para o artista, para os técnicos, fala, não, beleza, faz aí, é o que tem. Não tem como. A cadeia é uma corrente que, se faltar algum elo, a bicicleta vai cair. É aquela coisa da aviação, a minha camiseta, né? Som e aviação tem direto, cara. É coisa do comprometimento mesmo, cara. Você tem que... Não dá para fazer. Tem coisa que não dá para fazer. Olha a McLaren como está andando na Fórmula 1. Socorro, cara. O que o cara vai fazer? Milagre? Então nesse caso, deveria partir do escritório. Sim. Exatamente. Mas o escritório, você como técnico, forneceu um rider com as necessidades básicas. Um mínimo. E existe, bicho, o básico, vou falar de novo. O básico funciona muito bem. Com certeza. Se você tem o básico funcionando, você tem energia, você tem um amp, você tem um monitor honesto, originalzinho, microfone, cabo, pelo amor de Deus, cara. Cabo. Você tem um cabo bacana. Console, velho, a partir de um determinado patamar, bicho, console, você tem que... A gente vai falar, nós vamos cair no capítulo só consoles, né? Temos muito tempo ainda para... Se estiver chato aí o papo, você se levanta a mão. Aperta o botão, troca o assunto. Então, eu acho que o comprometimento mesmo, cara, e faz o básico, bicho, o básico funciona. Se tiver o básico não custa $1 milhão. $1 milhão custa o que você... aí você começar a escolher. Eu quero mesa tal, daí vai aumentando o preço, mas o básico
Então o cara, no meu, abre uma casa de churro, não abre uma empresa, cara, de áudio, entendeu? Por isso que, quando a gente faz um rider, eu costumo, e eu aprendi assim, falar nas necessidades técnicas básicas. Básicas, lógico. Por quê? Porque, para a gente, é interessante ter uma consistência de equipamento. Assim, olha, pô, você pediu um M7, eu não tenho, eu tenho uma Maida, certo? Pô, lógico que certo. A alegria que o cara vai chegar e te dar uma coisa a mais Que maravilha. do que o seu rider é sensacional, cara. Que Você maravilha. vai ficar feliz da vida. Mas, no mínimo, o básico. Por quê? Porque senão você vai ter um problema com o seu artista. Perguntas. Tá Perguntas, aqui. perguntas. Opa, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, querido. Eu sou Henrique, lá de Belo Horizonte. Ei, terra boa. Técnico da Orquestra Ouro Preto, faço atendimentos, fiz atendimentos para várias pessoas que estão aqui, inclusive muito para bem. você. Eu estou tentando lembrar o que a gente Primeira fez. linha. Fiat RPM. O RPM no evento da FIA. Nós tiramos uma CL5 da caixa e começamos a trabalhar. Foi sensacional, inclusive, aquele show. Obrigado. Para o Claudinei também. Né? Enfim, pegando um pouco aqui, né, o gancho, né, parabéns, viu, os organizadores da Terça Técnica de São Paulo. Com certeza, parabéns mesmo. Muito legal. Lá em Belo Horizonte eu tento contribuir e estamos na luta. Não tem a Terça Técnica BH, eu já tenho. Tem, sou eu que faço. Mas desce a lenha mais. Sou eu que faço. No Facebook. Falar um pouquinho só da Terça Técnica em Belo Horizonte. Né? É uma batalha, ainda está sendo criada uma unidade, né, para acontecer de tanto em tanto tempo, mas não tem muitos organizadores. Né? Mas o pouco que está tendo, né, no início eu comecei a xingar muito. Né? Eu sou o rabugento que xingo, né, e falo um monte de coisa. E... Você é rabugento? É. Vamos conversar mais tarde. Gostei de você, gostei. O Pelúcia se escondeu lá atrás. E o que eu percebi de umas 3 atividades para trás, né, é que a qualidade e a participação ela tem aumentado. Então, eu acho interessante que daqui a pouco vai aparecer mais organizadores, né, e a gente precisa disso. Né? Então, eu sozinho, querendo organizar a Terça Técnica com coerência todo mês, não tem como, não tem jeito. Né? Precisa. Então, lá nas Terças Técnicas já foi o Xará, né, Henrique Elisei, Renato Carneiro, eu mesmo dei uma de enxerida e fiz um workshop da Digicor, né, em Belo Horizonte. Mas, enfim, Alexandre Rabasso agora vai estar em outubro, né, e a gente tem organizado de forma bem profissional as atividades. Mas, pegando esse gancho que a gente está falando, né, de atendimento, com a Orquestra de Ouro Preto, né, eu vou falar dela, que eu sou técnico dela. Claro. Tá? Mas o que eu tenho percebido igual a gente falou muito do Jaspion, né? Trabalhei algumas vezes com o Jaspion, é isso. Né? Ele, como chefe, é uma pessoa fantástica. Esse ano trabalhamos lá em Otim, que é uma cidade metropolitana, né, de Belo Horizonte, e nunca deu errado, né, os trabalhos com o Jaspion. Mas eu acho que a história dos atendimentos, contratação, contratante, contratados, né? O que está faltando é essa peça que eu falo que é primordial, que é o gerente de sistemas, é o produtor técnico, entendeu? Porque geralmente o contratante que quer fazer um evento, ele está com dinheiro para pagar e ele não precisa dominar 100% do que ele está fazendo. Ele precisa de ter as pessoas certas para executar o projeto que ele quer, né? E, a partir daí, começa a esbarrar em dinheiro, em falta de capacitação para conduzir um evento. E, às vezes, a gente trabalha com os holds maravilhosos, né? Mas, às vezes, coloca holds para ser um diretor técnico, mas que não tem uma capacidade técnica de fazer, por exemplo, o que o Jaspion faz, que é de ir para uma console e substituir um técnico, caso precise. Que ali ele tem todo um conceito, né, do que é que precisa de fazer no atendimento. Só uma pergunta, né? Só uma pergunta quanto a isso. Sim.
Isso quer dizer um hold inexperiente com um cachê desse tamanho. Exatamente. Então, querido, quem contrata macaco sabe que vai ter serviço porque quem paga preço de banana vai ter serviço de macaco, sim. Mas eu já vi as duas situações. Qual? Gente que sabe trabalhar, às vezes se compromete com o evento, mas não se compromete com a qualidade técnica. E gente que eu sei que sabe trabalhar. Então... Aí é complicado mesmo. A Orquestra de Ouro Preto, agora tem 3 semanas, mais ou menos, eu fui fazer um evento que tinha 80 shows, né, 80 apresentações, e eu fui o único que levei uma console para trabalhar numa house mix que não existia. Porque os outros 82 técnicos aceitaram trabalhar com iPad, com uma mesa no monitor, né? E falaram, poxa, Henrique, você é chato demais, você é rabugento, você é o único que está arrumando problema. Eu falei, arrumando problema não. Estou arrumando solução para um evento que eu não vou fazer uma orquestra com uma mesa no palco com iPad. Sinto muito, né? E amigos assim que estavam comprometidos com o evento, porque não podia ter uma house mix no meio do público, mas podia ter um monte de outras coisas. E a sua produção... Podia ter um vaso. Isso que eu ia chegar. A produção ela tem que andar, né, junto com o técnico, e o técnico tem que ter uma boa comunicação com a produção. Sempre. Porque se não é a produção, eu não conseguiria, né, fazer com que o evento fosse dessa forma, que levasse uma console, que levássemos microfones, né? Ou seja, a partir da hora que eu falei com o produtor, é inviável fazer esse evento nessas condições, tá bom? Porque simplesmente não tem condições, não tem seguranças. Eles me perguntaram, se você não vai fazer com iPad? Não vou fazer uma orquestra com iPad com uma rede Wi-Fi que não é confiável, que não vai ter dinâmica de trabalho. Não tem como, né? Não existe isso. Perfeita a sua postura. Não existe isso. E a produção simplesmente comprou a ideia, bateu e até no último dia foi. Chegaram a ligar para o maestro, né, e o maestro falou, o que minha produção falar, está falado. Você fez com o iPad? Perfeito. Não. Levei. Não, ele foi chato. Foi chato, foi cri-cri, do jeito que eu gosto. Não, mas é a peça que eu acho que, assim, precisa de começar a ter as coisas nos lugares certos. Né? São as reuniões, são os encontros técnicos e falar, poxa, a gente precisa de um produtor técnico que saiba o que é um sistema alinhado, o que é um front fill, o que é um out fill, né? Para que serve a house mix e cuidar desse produto final, né? A house mix e todo um contexto de palco e de sistema faz parte de um produto final, né? Sim, você movimenta 40 pessoas de uma orquestra ou sei lá quantas. Sim, e deslocamento para chegar na hora ali e você não botar o resultado no PA ou no monitor por conta de uma economia porca. Isso é o que acontece muito. Agora, eu acredito que o afunilamento já está acontecendo. Tem ali, ó, depois. Tem ela ali depois, tá? Tem uma pergunta da internet? Perguntas da internet. Chique, perguntas né? da internet. Estamos chique, né? Perguntas da internet. Fernandão Maia perguntou, gostaria que o Fará abordasse o assunto sobre monitor de chão e in-ear. Sim, nós vamos chegar lá. Ele sempre pede para deixar os monitores... caso possa falhar. Sim, nós vamos chegar lá. Tem um capítulo... Saudação da Terça Técnica de Fortaleza. Quem que perguntou? Valeu, galera. Fernandão. Fernandão, já vamos chegar lá. Eu vou abordar a cena do RPM, aí, que é híbrida, tem monitor e fone, tem... Nós vamos chegar lá. A gente perdeu um certo tempo falando de determinadas coisas que acabam... Aquilo que eu estava falando, um assunto leva a outro, que leva a outro. Então, nós vamos chegar lá. Quando eu falar da minha cena do RPM específica, que é híbrida, que tem monitor, que tem side, tem fone, vou abordar bastante isso aí, fica sossegado. Alô, oi. Boa tarde, gente. Meu nome é Henrique, sou louco. Engenheiro. Sou engenheiro da Pentacústica, né, e, enfim, minha formação, apesar de ser muito acadêmica, eu não tenho essa parte de campo, como a maioria de vocês aqui, mas eu a vida inteira fui um cara do manual, um cara que gosta de especificações técnicas e que acha isso muito importante. Assim,
meu lado prático, ele vem muito calcado em cima de estudos e de livro, e de manual de instrução, e de número, e de especificações técnicas, de conceitos físicos, né? Uma coisa que eu sempre falo nesses 20 anos de áudio, de show business, de broadcast, né, de passagens aí pelo mercado de telecom, do áudio automotivo, é que as dúvidas de 20 anos atrás continuam sendo as mesmas de hoje, né? O capítulo da energia elétrica, aqui na introdução de vocês, foi extenso, como um problema ainda insolúvel. Inclusive, eu vou te interromper por 5 segundos. Vamos pensar na tua terça técnica, que eu acho extremamente importante. Falar sobre energia. Sim. Já tô que cabe uma terça técnica inteira, né? Desculpe. Pode continuar. Assunto para o dia inteiro. Eu estou à disposição. Já abordou ele, já. Então, os problemas do passado, eles continuam sendo os mesmos. Sim. Isso reflete uma situação de pouca cultura ou pouca busca por ela, né? Que, claro, um movimento como esse, que acontece muito forte na Bahia, no Ceará, o Fernando acabou de se pronunciar, você está atento de lá, né? A gente tem um movimento mais consistente também acontecendo em Brasília, pelo Tiago, né? E alguns prelúdios acontecendo em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas, enfim, a gente tem pouco acesso à informação, e o pouco acesso que tem é muito pouco concorrido. Os congressos da Audio Engineer Society, eles são um vácuo, né? Um sumidouro de gente. Chega lá, não tem absolutamente ninguém. É um gato pingado que nunca aparece nos shows, né? Olha, Nunca. eu acho que está mais para desfile de moda. Então, assim, eu vejo isso como um problema sério. E, assim, algumas palavras de marketing pronunciadas por vocês, pelo Xará também, e que faltam no mercado e tornam ele muito juvenil, né? O produto não é bem definido, né? E isso complica a coisa, porque o que é bom? Eu vi uma implicação que eu tenho terrível com o mercado brasileiro na questão dos cabos. O Fará acabou de colocar o cabo. O que é um bom cabo? Né? São poucos os profissionais que realmente sabem dizer o que é um bom cabo de áudio. Poucos, de verdade. Né? Não é, esse é bom porque o estúdio usa, porque ele não dá mau contato, porque ele não blindagem. Não, existe esse parâmetro. Né? Existe o parâmetro que faz um cabo Mogami ser bom, o que faz um cabo Belden ser bom, o que faz um cabo Canari ser bom. Existe isso. A aplicação correta para isso. Exato, né? exato. A sua terça técnica vai ser extremamente útil. Que seja breve, que seja logo. Palhinha, tá boa. Que seja logo. Então, assim, eu sinto muita falta disso. E eu enxergo isso hoje já com um pouco mais de trabalho determinado, daquela empolgação de estar presente em tudo, naquele amor absoluto pelo que faz, né? Você dá um passo atrás e começa a olhar as coisas acontecendo, né? E os problemas perpetuando, né? Mas, assim, as terças técnicas, as segundas técnicas, os encontros técnicos, eles têm que promover algo mais do que experiências por si só, né? Eles têm que ter o cunho técnico e, assim, vocês que estão em campo, que vivem o problema, têm que conclamar isso, né? A gente faz um workshop de mesa de som de pendrive, mas era capaz de ter gente pendurada no teto, né? A gente enxerga isso com muita facilidade. Pendrive é comigo mesmo. Você gosta, né, cara? Adoro um pendrive. Pendrive Generation é um termo mundial já. Sim, não tenha dúvida. Agora, o alicerce, né, que é a energia, é o que você falou. Assim, as não aparece ninguém, né? Até são muito concorridas, sempre sala muito cheia, né? Eu faço muita questão de estar presente em rede social, de vender o meu produto, não pentacústica, mas o produto, o pouco conhecimento que eu tenho para passar para as pessoas. É o oxigênio do negócio, cara.
Não, mas eu faço muita questão, né? E quem tem, sabe, eu não cobro um centavo para ir, para voltar, para fazer, para isso, para aquilo, né? Enfim, eu acho que, inclusive, isso faz parte dos valores lá da Pentacústica. Nós, malucos do stage, precisamos de malucos como você. Mas, isso aí é uma realidade. Sem eles a gente não funciona, cara. Pois é. Eu conclamo o aprendizado técnico. Eu acho que isso é necessário. Definir corretamente o que é bom e o que é ruim faz falta no nosso mercado. Sim. Ele é juvenil por isso. Ele é incipiente, né? Falta essa questão. A definição do produto, né? O que é que um diretor técnico, que um produtor técnico, que um engenheiro de sistema cobra como bom ou ruim. Isso falta. Falta a base disso daí. Né? Isso eu acho que é muito importante. A gente tem que começar a focar nesse tipo de coisa. É um trabalho extenso. Né? Cada dia que passa ele fica mais, porque o conhecimento e a tecnologia vem aumentando. Ou seja, passa um ponto, subentende-se que aquele anterior está dominado. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil... E eu acredito que isso possa ser a curto prazo. Bater pesado. Não, bater pesado nisso, cara. Eu acho que isso pode ser a curto prazo, sim. Bora lá, né? Contem comigo no que precisar. Demorou, muito obrigado. Passa para ela perguntas à direita lá. À minha direita. Chegou. Boa tarde. Eu trabalhei muito com locadora. E o dono vira para você e fala assim, te vira. O rider tá aqui, te vira. Dá um jeitinho brasileiro. E eu fui fazer um evento, que eram 3 dias, e estava precária a situação. Não tinha o microfone suficiente, não tinha material suficiente. Só que quando foi fechado o evento, estava tudo lá que estava constando. Aí, tipo, aquele tema, né? Ah, o cara tá lá dormindo e você que se vira. Só que você não vai... Eu não vou enfrentar o dono e perder meu emprego. Aí, estamos lá. Segundo dia de evento, precário, faltando coisa, material precário. Chega a banda Calypso. E o cara falou assim, o técnico, eu não vou subir no palco, isso tá um absurdo, tá com energia, papapá. E bateu o pé e não fez o evento. E daí o dono correu achar as coisas, e daí ele falou, vou passar o som, né? Depois, aquela enrolação, o público gritando que queria Calypso, senão ia derrubar o evento. E daí o dono lá desesperado, que daí resolveu achar as coisas, né? E a gente lá dando a cara a tapa. Achou não, ele sabia onde estava. Né? Aí, resumindo, meia hora que passando o som, a potência pegou fogo. Tá tudo certo, né? Quando você acha que quando você acha que não pode acontecer mais nada, você descobre que a barata voa. Né? Tá, isso não é nada, gente. O público quebrou a house. Imagino. Tá? Foi. Aí assim, agora eu digo, o técnico foi justo, foi firme e falou: aqui o meu artista não Foi sobe. honesto, lógico. Agora me diga, então, até aí onde nós entramos pequenininhos, né? Tipo, vai dar a nossa cara a tapa e o artista também, o técnico do artista, vocês que podem chegar e fazer acontecer. Mas quem falou que você é pequenininha? Eu sou. É verdade, não tem essa. A cadeia começa em vocês. Não, mas você entendeu? Agora sim, eu não me submeto mais isso, tá? Mas Aí é que tá. Começa. Veja bem, já começou errado, já começou na mentira. Começa na mentira. A locadora forneceu um ok num rider que ela não tinha. Como é que você pode segurar esse BO? Chega assim, olha, lógico que eu tenho tudo. 56 canais de banda Calypso, lógico que eu tenho. Ele sabia onde estava, ele não achou, não. Ele só foi buscar. Não, eu entendo, porque eu já trabalhei com locadora e praticamente todas. É uma ou outra aí que segue sempre a linha. Dá para contar em uma mão, talvez. Mas a gente fica vendido, o técnico fica vendido, porque é um cara que está ali ganhando o seu pão, está defendendo o seu. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, por experiência própria. Ok, você entrou nessa furada em 1, 2 eventos com essa empresa, começa a procurar outro lugar. Urgente. Juro. Urgente. Né? Tudo bem, você está na roubada ali, vamos terminar, fazer, porque você está ali para isso, tem que fazer tal. Se também achar que tem que sair fora no meio, é seu direito, porque o proprietário não está arcando com a responsabilidade. E você não tem que ouvir besteira de ninguém, ninguém tem que desrespeitar, nem o técnico, seja da banda, porque o técnico da empresa não é empregado
do técnico da banda. Então eu vou lá, o cara não está me atendendo, ele está atendendo o evento. E ele vai me ajudar, eu considero assim. Não como... Não é funcionário meu, não é empregado, não é nada disso. Então, se algo está dando errado, pelo menos o que eu aprendi a fazer, liga para o dono da empresa. Ah, está dormindo? Não, chama o produtor técnico, vai ligar para o cara da empresa agora, porque vai ser resolvido isso dessa forma. Não adianta a gente ficar discutindo. Às vezes, o técnico local até quer discutir. Eu falo assim, não, cara, você está enganado, cara, a gente não precisa brigar por nada, não. Você aqui está trabalhando. Quem é que mandou esse equipamento? Foi o proprietário? Então vamos ligar para ele e resolver que nenhum esse técnico negócio. de banda ia te destratar, porque você não tinha que ter assumido essa. Exato. Nenhum técnico vai chegar para você e falar, você foi inconsequente. Não, você tira a mão, que vai chegar nele. Vai chegar não é nem você, é o produtor que vai chegar nele. Você não precisava ter segurado essa, entendeu? Nenhum de nós vai te destratar porque o equipamento não é o que tem. Você sabe que você está lá prestando serviço. Mas nem entendeu? todos pensam assim, né? Infelizmente. Ah, mas aí é complicado. Ainda mais nesse ramo quando se trata de ter uma mulher lá. Então é bem complicado. Agora tem as meninas do áudio. Meninas do áudio, adoro. Flores nesse mundo. Tem umas cueca. escondidas aí no fundão. O Barba quer perguntar alguma coisa? Então, eu queria falar o seguinte, não sei se é a solução, mas eu já de tanto tomar na bunda em relação a essa questão... Oi! Tá na internet isso, bicho. Assumindo a função de monitor, de produtor, mesmo não sendo produtor. E eu faço isso porque eu quero garantir que a minha parte e o meu trabalho esteja da maneira adequada, para que quando eu chegar lá não tenha surpresa. Normalmente, de tanto já ligar para a empresa de som e falar para as empresas assim, ó, é esse material mesmo, é esse que você vai mandar, e eles falarem, ah, é isso, e de repente lá chegar e não ser aquele equipamento, uma medida que eu tenho tomado é pedir que eles me mandem um contrato de volta especificando que realmente vai ter tudo aquilo. Sem dúvida. É mandar o contra-rider e exigir o contra-rider em e-mail. Esse negócio por telefone não funciona. Tudo documentado, cara. Tudo o dinheiro da feira hoje em casa tem que ser documentado por O que a e-mail. gente não pode esquecer é que o rider técnico é parte integrante do contrato do escritório com o contratante. Ou seja, ele tem que ser respeitado. Da mesma forma que o contrato tem que ser rubricado e assinado no final, o rider deve ser da mesma maneira. Ninguém faz isso. Quando ocorre aquelas situações que seu rider foi mandado, o cara, ó, não tenho isso, vamos conversar e adequar, a gente está numa realidade, assim, sempre dá para atender em tudo. Comunicação. Exatamente. Aí o cara Surpresa não, comunicação sempre. Olha, dá para adequar isso, só que eu preciso que você me mande o contrato falando que realmente vai ter isso, para não chegar lá e ter surpresa. Porque aí depois quando o dono da banda chega para mim e fala assim, Douglas, o que aconteceu? Eu tenho uma prova de que aquilo foi falado. Tudo documentado, cara, sempre. Eu trabalhei durante 6 a 8 anos, encontrei o Clemente já na estrada aí. Espera que o Claudinei vai dar uma... Dá uma erguida. Vai mexer na antena, põe um bombril. E uma coisa que eu aprendi. Bombril é boa. Várias vezes já peguei roubada já de chegar na hora, eu me deparar com o técnico que vai operar monitor lá, e naquele momento lá que você vai descobrir o que houve de errado, que você vai saber o que o dono da sua empresa prometeu. O fator surpresa. E o que o produtor pediu, tal, e você vai ver que o problema são dos dois. Então, já para não acontecer isso daí, eu comecei a adotar de um tempo para cá o sistema de eu pegar e ligar para o técnico. Eu sou o técnico da empresa. Aí, então eu pego, vejo o rider, aí eu pego, acho o telefone do cara, às vezes sem até meu patrão saber. Sim, perfeito. Aí eu pego, vou lá e ligo pro cara, chamo ele no rádio, tudo, falo assim, é o seguinte, eu vou fazer para você sábado, vou fazer para você na sexta-feira, tudo tal. No seu rider tá aqui, porque acontece muito caso também de rider desatualizado. Que às vezes chega lá um rider, aí chega o técnico que vai fazer, que é o técnico da banda, aí chega, putz, esse rider aqui já foi atualizado umas 10 vezes, tudo, e você tá com o equipamento do rider de 10 anos atrás, e aí a gente tem que dar a cara a tapa. Então eu já pego e já ligo direto pro cara. Sim, perfeito. Pego e falo assim, aí ó, o que eu tenho, que eu tô te levando, é isso,
que acontece? O cara já vai saber a roubada que ele vai estar. Com isso daí, antes de estar lá no momento de você querer resolver, igual foi o que ela falou, que a potência pegou fogo, tudo, você resolve isso antes. Com certeza. Entendeu? Então, tipo assim, só passando para vocês o que eu tenho feito. Não, legal, isso é perfeito. Pode ser. Louvável. E outra, esse momento que a gente está tendo, eu acho que é muito favorável para a gente melhorar esse tipo de conduta. Porque a gente está se encontrando mais, a gente está se relacionando mais entre nós técnicos. Então, bom, fica aí minha dica. Com certeza, isso muito bom. paralelamente a tudo documentado, tudo é um plus ainda nessa história aí de estar tudo direito, né? Nas conversações do pré-show, não tem nada mais fácil do que falar a verdade, eu acho. Assim, pô, você está pedindo um jazz chorus, eu não tenho jazz chorus, mas eu tenho um Music Man, serve? Opa! Ah, eu não tenho o SM400 que você pede, mas eu tenho 222. Ajuda? Opa! Vamos conversar. É tão simples. A gente pode até, às vezes, com uma boa conversa, com um bom atendimento, que é um grande diferencial, porque, afinal de contas, equipamento qualquer um compra. Eu compro equipamento, minha irmã compra equipamento, agora atendimento ninguém compra. É uma coisa que a gente gosta. É a terceira palavra, É a né? terceira palavra. Procedimento, comprometimento e atendimento. Atendimento. E que faz um grande diferencial. Todo mundo gosta de ser bem recebido, né? Você vai no supermercado, você gosta de ser bem atendido. Você vai na festa de peão em Ocuné do Norte, você quer ser bem atendido. E nada melhor do que a verdade, cara. A gente pode acertar. Não é a ferro e fogo as coisas, eu acho. Sim, Senhores do Conselho, meninas do áudio na área. Por favor, Oi. querido. Levanta. Oi. Levanta. 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 Falando de AC, voltando, como vocês resolvem isso nas situações? Assim, como vocês resolvem o problema de aterramento nos sistemas? Bom, semanalmente eu tenho algo errado no AC. Em 3 shows que pelo menos eu faço por semana, sempre tem algo errado. Então, a primeira coisa é conferir com o gerador, ver lá se está com a barra para aterrar. Já aconteceu de bater na barra direito, só que pegou um campo onde tinha rede elétrica próxima e o AC ficou contaminado. Então, tem que sugerir, vamos experimentar trocar a barra de terra para o outro lado. Lógico que o ideal, o Henrique pode até falar mais sobre a triangulação do terra, não é só uma barra de terra, são várias, né? Mas o default, assim, e quando está bom, é com uma barra, né? Normalmente é isso que acontece. E o que eu faço, como eu fiz a semana passada, a gente estava levando choque, estava um problema danado, e eu já não estava nem afim mais de discutir com ninguém. Porque a galera falou assim, não, o terra aqui está sujo da casa e estava com um gerador na frente do mesmo lugar. E preguiça de bater o terra, passar o cabo. Chegou ao ponto que estavam tomando choque, tranco. Não só a equipe da banda, mas a equipe da própria montagem da empresa. E eu falei, ok, vamos resolver. Vamos lá, pega o terra com o neutro no gerador, vê se está chegando até a outra ponta no manpower, bate também, liga o terra direitinho, pega a treliça, liga o terra ou o neutro junto, porque assim, se você colocou o neutro na estrutura, com certeza vai zerar o choque, não tem erro. Sacou? O terra pode até não estar bom, mas joga o neutro. E o neutro com terra é um padrão da Eletropaulo aqui, ou de qualquer companhia elétrica do Brasil inteiro. Então, quando o terra não está bem resolvido, está difícil de bater lá. Para você ter uma ideia, teve um show que a gente fez, que foi num teatro em Porto Alegre, e o cara teve a capacidade de enfiar uma barra de terra, o assoalho de madeira, e é vazio embaixo. O cara enfiou a barra assim, cara. Aí eu fui pegar, eu falei, não, cara, você está brincando, né? Isso aqui não existe, cara. É sério, gente. Quando não, eu estava até falando com o Henrique, a galera vem com barrinha de 10 centímetros, só para falar que está aterrado. Então, às vezes, no que você olha, não é a verdade. E a gente não anda com aterrômetro, né? Terrômetro, desculpe. Não mede a impedância que está, se está dando realmente o terra. Então, para sua segurança e para evitar risco de choque e tudo mais, linka o terra, meu.
tem boi. Vai fritar alguém. Se está vazando lá um refletor no teto lá, e tá com o fio está encostando na carcaça e está energizando tudo, você botou terra, alguém vai fritar, ou o gerador vai desligar, ou o fio vai torrar, o dimmer vai pipocar, não importa. Outra coisa que eu aprendi também, por erro e acerto, é que o pessoal às vezes desliga os disjuntores da luz e fala assim, aqui, está tudo desligado. Mas não está, porque tem uma fase do dimmer da luz que fica continuamente energizado, ele derruba só uma fase. Então, é difícil às vezes você achar o caminho certo. Então, para não ficar procurando se é o dimmer, se é a lâmpada que está vazando, mete o neutro lá junto com o terra na estrutura, ponto final, você vai zerar. Agora, se a energia está suja com relação à ciclagem, o gerador é ruim, ou então você está numa casa que é muito suja, a rede mesmo, tem um monte de equipamento que dá interferência, chega ao ponto que lavo minhas mãos, não tem como. A fonte de energia tem que ser boa. Se não for, não tem mágica. Não tem filtro que resolva, não tem no-break que vai resolver. É básico isso aí. A energia tem que vir legal. Se não vem, está lascado. Agora, questão do aterramento, do cuidado para não se matar ali, é isso, o caminho é esse. O Henrique pode confirmar. Esse é o caminho, Henrique? Quer complementar a resposta? Por favor, fique à vontade. Luiz está contratado para dar a palestra. Vai pintar uma vaga no JQuest aí, galera. Mas a questão é essa mesmo, ou seja, o aterramento em si ele tem uma série de funções. Né? São 8, para falar bem a verdade. Né? A gente fica muito preocupado com 2 delas. Você citou as 2, Luiz. A primeira e a que existe mais confusão é na descarga de eletricidade estática, que é feita com as hastes de aterramento, normalmente, ou o eletrodo de aterramento, e aí existe uma confusão muito grande entre aterramento e haste no chão, isso e aquilo outro. Ou seja, é possível se fazer aterramento, equipotencialização, sem colocar uma única haste em lugar nenhum. Tá? Para quê? Para a gente garantir o desarme automático e a equipotencialização para evitar choques. Esse é o principal ponto, né? E na minha palestra aqui eu vou abordar bem essa ponta, porque a vida inteira eu busquei uma receita de bolo para fazer isso daí. A gente conseguiu e vai lançar, inclusive, um produto para isso. Né? Ele não está pronto, mas eu posso mostrar as ideias no dia que eu vier. Né? E vai ser meio receita de bolo mesmo. Pode fazer isso aqui, porque isso aqui a gente garante que vai funcionar. Sem equipamentos, sem termômetro, sem nada. Só fazendo isso aqui a gente tem condição. Agora, essa questão do choque, das coisas, é importante frisar que existem regras bem definidas para isso. Né? A questão da segurança operacional, citada pela colega, ela vem na NR10, que é uma norma regulamentadora de cunho trabalhista e obrigatoriamente deve ser seguida por qualquer profissional cidadão brasileiro. Não é facultativo, né? É uma obrigação. É tipo 10 mandamentos, assim, sabe? Não adianta. Se você vive no Brasil, você deve se submeter à legislação brasileira. É o seu papel de cidadão, é o seu dever. Né? E a NR10 é isso. Né? É uma norma trabalhista, a norma regulamentadora publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e é de observação e atendimento obrigatórios. Né? Ela se baseia nas questões técnicas, por exemplo, o neutro deve ser aterrado. Né? Todas as concessionárias de energia elétrica fazem isso. Por que elas fazem isso? Porque existe uma norma técnica da Associação Brasileira de Norma Técnica, a ABNT, a NBR 5410, que recomenda que o neutro deve ser aterrado na entrada da energia elétrica de qualquer que seja a edificação. Né? Dos 5 padrões, tipos de aterramento, uma questão mundial, inclusive, os 5 possuem neutro aterrado, porque isso a gente chama de aterramento funcional, é necessário, é obrigatório. Né? Se você quer fazer aterramento, você tem que referenciar a fonte de energia elétrica à massa, e isso é feito normalmente pelo neutro. Né? Então, assim, existem regras para isso e a gente recai naquele primeiro comentário que eu coloquei. Né?
seja, o empirismo, ele impera. E isso é um problema, porque a gente tem regras bem definidas. E as regras brasileiras são boas. Elas são bacanas, elas são modernas, né? E são boas. Só precisam ser seguidas. E como você disse, passa a ser facultativo, aí torna-se quase que uma preguiça do geradorista, ou mesmo nós como técnicos de som, se está atendendo uma locadora, bicho, não precisa do terra. Né? Não, precisa, cara. Monta padrão toda vez, que sempre, nunca vai ter um a menos. É como plugar um XLR. Não tem como passar ali para o 58 se não tiver aquele XLR. É padrão. Tem que ser ligado esse negócio. Entendeu? Não é opção. Não é, eu acho que não precisa aqui. Não, aqui é tudo sem fio. Não importa, cara. Tem que ser ligado. Eu fui incumbido aqui de uma enquete. A gente tem um coffee break aí. Tem mais uma pergunta lá atrás, né, que está vindo. Aí nós vamos pegar pesado em mix, em in-ear, monitor, procedimento, cada um falando da sua cena aqui. Experiências. A gente viu lá. Aí a gente pegar pesado no monitor mesmo. Concepção de in-ear, concepção de caixa, essa coisa toda. Acho que foi legal essa primeira parte. Acho que a gente abordou coisas que foram interessantes. E aí vamos falar de mix. Aí preciso ver se quer a gente já emenda ou vamos para o coffee break e depois pega pesado nessa. Só isso. Desculpa, querido. Vai lá. Eu queria fazer uma pergunta sobre monitoração. Técnico e o técnico da banda, né? Só que surgiu essa pergunta na hora que o cara da Pentacústica estava falando. Que foi um detalhe bacana. Surgiu uma pergunta. Terra geralmente é aterrado junto com o neutro quando é energia física, né? Não do gerador. Gerador também. Então, serve para gerador. O gerador é aterrado. Então, peraí. Se o gerador fala para mim, está aterrado com o neutro, mas o gerador não está aterrado. Então, o neutro do gerador está aterrado? Não, peraí. O gerador, ele falou que está aterrado com o neutro, só que não está o terra, Fê. Então, não está aterrado com o neutro. Ele só está aterrado no seu próprio sistema, porque você está entrando lá neutro mais terra. Ele só vai estar interligando isso, mas o gerador tem que bater o seu terra. A maioria dos geradoristas fala que o terra do gerador... A maioria dos geradoristas não são geradoristas, entendeu? Isso é fato. Não, pelo amor de Deus, não estou subjugando ninguém. É fato, entendeu? A grande maioria. É um motorista que aprendeu alguma coisa. Ligar, cara. Sim. Exatamente. Roberta, quanto tempo é o nosso coffee break? Então tá, galera, a gente tem um coffee break de 15 minutos e aí nós vamos pegar pesado aí e falar estritamente de monitor, de mix mesmo. Peraí, a Roberta mandou esperar. É mentira, não tem coffee break, senta todo mundo. Pelo contrário, por favor, não se degladiem. Na salinha aqui do lado tem um Super Mega Master Café que eles estão fornecendo pra gente. Lembrando que pra fumar tem que ser lá no laguinho. E é isso, tá bom? Umas 4h40.